Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes de tudo, eu quero avisar àqueles que não puderam se inscrever em tempo para vir ao curso Princípios e Métodos da Alta Educação, que eu vou proferir aqui em Coronel Heights de 1 a 6 de outubro, que eles poderão assistir o curso online e as inscrições, taxas, etc., estão disponíveis no site seminariodefilosofia.org ou no meu site olavodecarvalho.org. E também queria lembrar que vocês podem visitar a loja olavetes.org, onde estão lá sendo vendidas camisetas, bottoms e plásticos adesivos com maus conselhos para a juventude. Então, também queria avisar vocês que está no ar uma excelente conferência do nosso caro José Nilvaldo Cordeiro, sob o título Padre Cícero e a República Velha. É um diagnóstico do que está acontecendo no Brasil, uma coisa muitíssimo bem feita e muito correta em todos os detalhes. Só um ponto que deve ser retificado, porque lá pelas tantas, ele diz que ele diverge um pouco de mim, porque ele diz que eu acho que há uma contraposição, uma contradição entre as Forças Armadas e o PT. Eu digo, eu nunca disse isso, e ele diz que não há contradição nenhuma. Eu digo, você tem toda a razão, eu sempre concordo, aliás, sempre disse isso. Então, eu não sei de onde ele tirou essa ideia de que eu acho que existe uma oposição séria entre Forças Armadas e PT. Se vocês lerem os meus artigos, A Falsa Memória da Direita e Positivismo Inconsciente, que saem no Diário do Comércio há algumas semanas, vocês verão que eu digo ali que tudo ia no sentido de uma convergência possível entre o PT e a esquerda, entre as Forças Armadas, que são de formação positivista, e a nossa esquerda. Positivista não no sentido estrito, puramente kantiano. Eu acho que o único positivista estrito kantiano que existe no mundo é o Arthur Lacerda, do Paraná. É o último que sobrou. Lá tinha até templo positivista, tinha até o Templo das Musas, que tinha um sujeito chamado Dario Veloso, fez lá um Templo das Musas, que tinha lá uma fotografia de umas garotas lá com os vestidinhos assim esvoaçantes, e ele achava que era um negócio altamente esotérico. E eu sei que mostraram uma fotografia disso, e levaram os escritos do Dario Veloso para o René Guénon, e o René Guénon disse, eu sinceramente não sei o que ele está pretendendo com isso. Foi a única... O único comentário que o René Guénon fez, daí guardou na gaveta e não se preocupou mais com o assunto. Mas entre outras esquisitices que teve no Brasil, o Brasil, o meu falecido amigo Michel Weber dizia que o Brasil seria o último país espírita, o último país socialista e o último país positivista do mundo. Espera aí, gravação vocês pegam depois. Olha aqui. Sinceramente, eu acho que está havendo alguma interferência, alguém está entrando na nossa linha e cortando isso aí. Quer dizer, eu já estou com o saco cheio desse negócio de hackers, intervenção, intromissões, etc, etc. Mas nós estamos gravando e vamos transmitir depois de qualquer maneira. Vou tentar novamente aqui, ó. Está impossível a conexão. Nós estamos continuando transmitindo pelo Ustream, mas pelo Blog Talk Radio está realmente impossível. Quer dizer, alguém está mexendo nessa conexão. Vamos dizer, é assim que as pessoas concorrem com a gente. Quer dizer, no face a face, não são capazes, não têm sequer coragem de aparecer, então ficam boicotando por trás, botando vírus, mandando mensagens anônimas. É assim que esses filhos da puta fazem. Aqui é exatamente a mesma coisa. Essa semana tinha esse filme 2016, que é um filme anti-Obama, baseado no livro do Dinesh de Souza. O filme estava fazendo um sucesso engraçado, e ninguém tem o que responder ao que está dito ali, porque é tudo verdade, está tudo documentado. Então o que o pessoal do obamista fez? Espalharam pela internet que a Fox News iria transmitir o filme do domingo à noite de graça. Então, o que aconteceu? A bilheteria caiu. Claro, se você vai ter de graça, por que você vai no cinema? Daí, só dias depois, a Fox News avisou, falou, não vamos transmitir nada, não estamos sabendo de coisa nenhuma. E o pessoal voltou. Mas houve uns 4 ou 5 dias de queda da bilheteria. Quer dizer, é para sacanear mesmo, é assim que os caras fazem, porra. Né?
Então, é terrível. Essa época que nós estamos vivendo, assim, é a época da mentira em nível psicótico. Psicótico, a coisa saiu completamente do controle. Vocês viram essas coisas que aconteceram lá na Líbia, que está óbvio que foi um ataque terrorista, planejado, com meses de antecedência, com armas altamente sofisticadas. E o governo americano insistindo que não, foi uma explosão popular por causa daquele filminho que está lá no YouTube, que nem passou em cinema nenhum. Mas, então, simultaneamente, você vê, o presidente da Líbia anunciou, falou, não tem nada a ver com o filme, isso foi ataque terrorista, foi planejado pela Al-Qaeda. Funcionários do próprio Departamento de Defesa americano reconheciam a coisa, e a Hillary Clinton e o Obama ainda insistindo, não, foi por causa do filme. Então, só hoje, pela primeira vez, a Hillary Clinton reconheceu que foi coisa de terrorista e da Al-Qaeda. Isso depois que todo mundo já havia desmentido, em que havia aparecido até trechos do diário do próprio embaixador, com dias de antecedência, mostrando preocupação com a possibilidade do ataque. E aparecendo documentos do pessoal de segurança, avisando da possibilidade do ataque. O governo americano, dona Hillary Clinton e o seu Barack Obama não fizeram absolutamente nada, deixaram acontecer. Pior, revelou-se que o próprio embaixador, né, ele estava metido em altas negociações com a turma da Al-Qaeda. Ele estava ali, estava cooptando o pessoal do Jihad contra, né, o governo local. Ou seja, o sujeito estava lá criando cobra e foi mordido por elas. Né. Agora, quem mandou ele lá criar a cobra, imediatamente tira da seringa e diz, não, foi tudo por causa do filminho. Você vê, o Obama foi na ONU dizer que foi por causa do filme e ainda pedir desculpa por causa do filme. Um dia depois do próprio presidente da Líbia dizer, o filme não teve nada a ver com a história, foi um ataque terrorista. Quer dizer, é uma coisa de uma cara de pau, assim, desmedida. Porque você diz, político mente mesmo. Fala, não, vocês não estão medindo a coisa direito. Quer dizer, um político mente naquilo que é do seu interesse, mas em coisa que envolve segurança nacional, ele não pode mentir, porra. Né? Então aqui, peraí, vamos um aviso aqui, o Silvio Grimaldo pedindo para repetir os avisos. Os avisos são os seguintes. Primeiro, que está online a loja olavetes.org, onde vocês podem comprar camisetas, botas, adesivos, etc., cheio de maus conselhos. E em segundo lugar, aqueles que não puderam se inscrever no curso, para vir ao curso Princípios e Métodos da Alta Educação, poderão assisti-lo online. As inscrições e taxas constam na página do seminário, seminariodefilosofia.org, e na minha própria página, olavodecarvalho.org. Então, graças a esta coisa, está acontecendo aqui nos Estados Unidos uma baixa de credibilidade da mídia como nunca se viu. Né? Aqui, esses dias, fez uma nova sondagem aqui, e diz que, nova sondagem, 60% dos americanos não acreditam na grande mídia, 60%. E graças a isso eu dei na semana passada outro estudo, que diz que o nível de anúncios nos grandes jornais baixou para níveis dos anos 50. E hoje saiu um outro estudo que diz que para cada 10 empregos que havia nos grandes jornais, sumiram 4. Quer dizer, para cada 10 empregados que tinha na grande mídia, hoje tem 6. Então, os caras estão afundando e mesmo assim não desistem de mentir, meu Deus do céu. Tudo para proteger o queridinho da América, Barack Hussein Obama. É um negócio incrível, absolutamente alucinatório, porque você deixa uma nação inteira desorientada e a população tem que se informar por outros meios. Resultado, todo mundo acaba virando as costas para a grande mídia, a qual só não vai à falência imediatamente, por quê? Porque tem outros negócios. Você fala, o New York Times, que tem uma fábrica de salsicha, tem lá um bordel, você tá entendendo? Ele vive disso. Né? Assim como as empresas de mídia no Brasil, eles vivem de outra coisa. Porque o jornal mesmo, no Brasil a mesma coisa, os jornais hoje vendem a mesma coisa que vendeu nos anos 50. Né? Agora você vê que esse negócio do filminho, embora já esteja totalmente desmentido, né? No Brasil diz que o juiz mandou tirar o filme do YouTube, porque pode ofender a sensibilidade islâmica, aliás, pode causar violência. Vocês sabem que o Brasil está cheio de violência anti-islâmica, né? O povo brasileiro odeia muçulmano, mata muçulmano todo dia, então
deixa esse filme no YouTube, pode haver uma onda, né, anti-islâmica e os caras saem matando muçulmano pela rua. Então o juiz, preocupadíssimo com essa questão, então ele mandou tirar o vídeo do YouTube para evitar o risco de violência anti-islâmica no Brasil. O pessoal não sabe nem o que é islâmico, porra. É? Agora, aqui nos Estados Unidos está havendo duas discussões ao mesmo tempo. Né? Aqui na cidade da... Peraí, vou te dizer já. No estado de Delaware, o pessoal está pensando em votar uma lei igual à lei brasileira da palmada. Né? Então não pode dar uma pancadinha. Então ele define assim, tudo que causa dor é violência. Então se você causou um pouquinho de dor, você já entra na agressão. Né? E estão lá discutindo isso. Não é lei ainda, mas estão querendo. Ao mesmo tempo, tem uma cidade no estado Colorado, né, onde estão querendo reintroduzir o castigo corporal nas escolas. Palmada e chicotada nas escolas. Que eu sou inteiramente a favor, devia introduzir isso no Brasil, só que é o seguinte, no Brasil devia ser para os professores. Professores, educadores, ministro da educação, secretário da educação, assistente social, tudo assim, entrou, você vai dar umas palmadas na bunda desgraçado, porque antes dele abrir a boca, porque já sabe que quando abrir a boca vai sair merda. Tá certo? Então os alunos só devem receber a palmada quando fizer alguma coisa errada. Mas esses caras já devem receber preventivamente. Está entendendo? Né? Então entrou, só vira a bundinha aí. Pá, 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 pá. Agora pode falar. Né? Então, alguém aqui me pergunta, quer ver? Peraí, tem aqui a carta, vamos ler a carta. Aqui. Felipe Quiccioli. Gostaria de perguntar até que ponto as músicas podem alienar as pessoas. Né? Eu creio que na década de 80 as músicas realmente queriam passar algo, às vezes até subliminarmente. Mas hoje o governo apoia e financia música que não tem incentivo nenhum para fazer a pessoa refletir e pensar. Bom, é pior do que isso, ô Felipe. Não é que a música aliena, a música imbeciliza. Né? Não é pelo conteúdo das letras, tá certo? Ou pela melodia explícita, mas pelos ritmos que estão mais, às vezes, discretamente ali. Eu recomendo para todos este livro, Musique, Intelligence et Personnalité. É um médico vietnamita que mora na França, Dr. Nguyen, N-G-H-I-E-M, Minh, M-I-N-H, Dung. Nguyen Minh Dung. Musique, Intelligence et Personnalité. Esse sujeito, ele treinava pessoas para fazer um balé na patinação no gelo. Isso durante 20, 30 anos. E ele foi vendo que as pessoas iam ficando cada vez mais incapazes, cada vez mais burras, e ele começou a fazer teste, medir e tal, e começou, daí apareceu essa hipótese, e a música que eles estão ouvindo? E começou a examinar as músicas e via o seu efeito, os efeitos das músicas nas ondas cerebrais. O resultado do negócio é devastador, meu filho, devastador. Né? Tu entra numa nessas baladas, essas coisas assim, 10 minutos lá seu QI já baixou 15 pontos. Né? E se você costuma frequentar, aí não tem mais jeito. Né? E também, você vê, tem a baixa geral do QI é um assunto que eu andei aqui investigando num artigo que eu escrevi para o Diário do Comércio, que não saiu ainda, que eu vou ler para vocês. Chama o Novo Imbecil Coletivo. Quando entre os anos 80 e 90 comecei a redigir as notas que viriam a compor o Imbecil Coletivo, os personagens a que ali eu me referia eram indivíduos inteligentes, razoavelmente cultos, apenas corrompidos pela autointoxicação ideológica e por um corporativismo de partido que, alçando-os a posições muito superiores aos seus méritos, deformavam completamente sua visão do universo e de si mesmos. Foi por isso que os defini como, aspas, um grupo de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se reúnem com a finalidade de imbecilizar-se umas às outras, fecha aspas. Essa definição já não se aplica aos novos tagarelas e opinadores que atuam sobretudo através da internet e que hoje estão entre os 20 e 40 anos de idade. Tal como seus antecessores, são pessoas de inteligência normal ou superior, separadas do pleno uso de seus dons naturais,
pela intervenção de forças sociais e culturais. A diferença é que essas forças os atacaram numa idade mais tenra e já não são bem as mesmas que lesaram os seus antecessores. Até os anos 70, os brasileiros recebiam no primário e no ginásio uma educação normal, deficiente o quanto fosse. Só vinham a corromper-se quando chegavam à universidade e, em vez de uma abertura efetiva para o mundo da alta cultura, recebiam doses maciças de doutrinação comunista, oferecida sob o pretexto, àquela altura bastante verossímil, da luta pela restauração das liberdades democráticas. A pressão do ambiente, a imposição do vocabulário e o controle altamente seletivo dos temas e da bibliografia faziam com que a aquisição do status de brasileiro culto se identificasse na mente de cada estudante com a absorção do estilo esquerdista de pensar, de sentir e de ser. Na verdade, nada mais que um conjunto de cacoetes mentais. O trabalho dos professores doutrinadores era complementado pela grande mídia, que, então já amplamente dominada por ativistas e simpatizantes de esquerda, envolvia os intelectuais e artistas da sua preferência ideológica numa aura de prestígio sublime, ao mesmo tempo que jogava na lata de lixo do esquecimento os escritores e pensadores considerados inconvenientes, exceto quando podiam explorá-los como exceções e sua própria raridade e exotismo confirmavam a regra. Você vê, tipos exóticos, por exemplo, Nelson Rodrigues e Paulo Francis não conseguiam esconder. Então eles retratavam aqueles caras que eram exceções que confirmavam a regra. Eram tipos extravagantes. Né? Agora, quando o sujeito nada tinha de extravagante, era o sujeito normal e um grande escritor, e fosse conservador, daí eles sumiam como fizeram com Gustavo Corsão. Desapareceram com o Corsão. Não tinha como reaproveitá-lo, não tinha como fazer dele o palhaço do circo, tá entendendo? Como fizeram com Nelson Rodrigues e Paulo Francis. Né? E outros inúmeros escritores, você vê, todos os colunistas que havia na época. Hoje do dia mesmo eu estava comentando o Nicolas Boer. Nicolas Boer era um padre húngaro que escreveu um livro, passou pelos Estados Unidos, aqui escreveu um livro importantíssimo sobre a vida do cardeal Mindszenty. Cardeal Mindszenty é aquele que ficou 20 anos em prisão domiciliar na Hungria. Né? E daí foi para o Brasil, e no Brasil se tornou um excelente analista político, escrevia semanalmente para o Estadão, dava aulas aqui na PUC, etc. Sumiram com o Nicolas Boer. Né? O Lenildo Tabosa Pessoa, também excelente comentarista político, sumiram com essa gente toda. Né? Então, bom, criada e mantida pelas universidades, pelo movimento editorial e pela mídia impressa, a atmosfera de imbecilização ideológica era, por assim dizer, um produto de luxo, só acessível às classes média e alta, deixando intacta a massa popular. A partir dos anos 80, a elite esquerdista tomou posse da educação pública, aí introduzindo o sistema de alfabetização socioconstrutivista, concebida por pedagogos esquerdistas como Emília Ferreiro, Lev Vygotsky e Paulo Freire, para implantar na mente infantil as estruturas cognitivas aptas a preparar o desenvolvimento mais ou menos espontâneo de uma cosmovisão socialista, praticamente sem necessidade de doutrinação explícita. É por isso que hoje eu sou contrário ao uso do termo doutrinação. O pessoal, vamos protestar contra a doutrinação comunista nas escolas. Falo, não há mais doutrinação, não precisa. Nós passamos por uma outra etapa. Agora a etapa, vamos dizer, da imbecilização desde a infância. Né? Do ponto de vista do aprendizado, do rendimento escolar dos alunos e, sobretudo, da alfabetização, os resultados foram catastróficos. Não há espaço aqui para explicar a coisa toda, mas, em resumidas contas, é o seguinte. Todo idioma compõe-se de uma parte mais ou menos fechada, estática, estável e mecânica, o alfabeto, a ortografia, a lista de fonemas e suas combinações, as regras básicas da morfologia e da sintaxe, e de uma parte aberta, movente e fluida, o universo inteiro dos significados, dos valores, das nuances e das intenções de discurso. A primeira aprende-se eminentemente por memorização e exercícios repetitivos. A segunda, pelo autoenriquecimento intelectual permanente, pelo acesso aos bens de alta cultura, pelo uso da inteligência comparativa crítica analítica e, last not least, pelo exercício das habilidades pessoais de comunicação e expressão. Sem o domínio adequado da primeira parte, é impossível orientar-se na segunda. Seria como saltar e dançar antes de ter aprendido a andar. É exatamente essa inversão que o socioconstrutivismo impõe aos alunos.
pretendendo que participem ativamente e até criativamente do universo da cultura, antes de ter os instrumentos de base necessários à articulação verbal de seus pensamentos, percepções e estados interiores. O socioconstrutivismo mistura a alfabetização com a aquisição de conteúdos, com a socialização e até com o exercício da reflexão crítica, tornando o processo enormemente complicado e, no caminho, negligenciando a aquisição das habilidades fonético-silábicas elementares, sem as quais ninguém pode chegar a um domínio suficiente da linguagem. Agora você veja, o pessoal comunista é safado mesmo, porque eles, no Ocidente, eles espalham esse socioconstrutivismo e criam uma devastação geral. Você acha que eles adotam isso no país deles? Na China não tem socioconstrutivismo nenhum, meu filho. Você vai lá, aprende as sílabas, aprende o alfabeto e faz aquela repetição toda. E é por isso que os chineses dão de 10-0 nos outros em todos os testes internacionais, porque ainda aprende pelo método antigo. Você vê, na França acabam de banir o socioconstrutivismo depois de 30 anos de devastação. O negócio, um dos países onde a coisa primeiro se disseminou foi lá, graças àquele infeliz do Jean Piaget, tá certo? Que o Jean Piaget é um dos cretinos mais sofisticados do universo. Quer dizer, esse é um homem, vamos dizer, de inteligência superior para tudo, exceto para a realidade. Ele entende tudo ao contrário. Era no Jardim das Aflições, eu escrevi lá umas 5 páginas de comentário do Jean Piaget. Leiam aquilo, você vê. Assim, é uma coisa que é tão imbecil o que ele diz, mas tão, não é possível um psicólogo falar uma coisa dessa. Né? Então, graças ao Jean Piaget, que fez muito sucesso, ele não é francês, ele é suíço, mas fez um enorme sucesso na França, adotaram a merda do socioconstrutivismo e fizeram 3 gerações de analfabetos. Então agora, finalmente, o governo francês falou, para, vamos mudar, vamos voltar ao método chinês aqui, né? Vai aprender o alfabeto, as sílabas, divisão de sílabas, vai aprender tabuada, né? Para ver se ainda dá para salvar alguma coisa. Então, o produto dessa monstruosidade pedagógica são estudantes que chegam ao mestrado e ao doutorado sem conhecimentos mínimos de ortografia e com uma reduzida capacidade de articular experiência e linguagem. Na universidade aprendem a macaquear o jargão de uma ou várias especialidades acadêmicas que, na falta de um domínio razoável da língua geral e literária, compreendem de maneira coisificada, quase fetichista, permanecendo quase sempre insensíveis às nuances de sentido e incapazes de aprender na prática a diferença entre um conceito e uma figura de linguagem. Em geral, não tem sequer o senso da forma, seja no que leem, seja no que escrevem. Olha, você pode fazer um exercício. Cada artigo meu que eu escrevo, ele tem uma forma. Né? Eu desenvolvo aquilo como se fosse, vamos dizer, um tema musical que você está desenvolvendo até chegar no ponto final. Esse senso da forma é absolutamente essencial, tá certo? Na literatura em geral, e até, vamos dizer, no jornalismo de certa qualidade. Não para uma simples reportagem, mas para artigo, para comentário. O artigo comentário tem que ter já uma qualidade literária, tá certo? A mais, né? Mesmo nas reportagens, você tem o senso da forma, você tem a estrutura do texto. Hoje em dia as pessoas escrevem que não tem estrutura. Você lê lá, você lê o Júlio Lemos, você lê o Adriano Corrêa, não tem estrutura, aquela coisa não tem forma, pô. No máximo é assim, é uma coisa mecânica. Vai justapondo um parágrafo, outro parágrafo, outro parágrafo. Eu digo, bom, é o máximo que conseguiu fazer. Agora, eu me lembro, por exemplo, quando começou no jornalismo, você tinha a ideia da estrutura em pirâmide. Quer dizer, você tem que colocar, né, a parte central da notícia em cima. E daí você vai desdobrando. Né? Então a coisa tem uma ordem. Tá certo? Você também podia fazer. Já ao contrário, você fazia a coisa num crescendo. Então, foram 2 maneiras de você ordenar um texto. Você vai do principal para o secundário, vai do secundário para o principal. Quer dizer, esse é o mínimo de estrutura que você tem que aprender no ginásio, aos 12 anos. Pega lá o livro que se usa na França, Dissertation Française, você vai ver lá as várias estruturas que pode dizer. Esse pessoal chega à universidade, vira professor e não tem ideia da estrutura de um texto. É? Se for um texto maior, então, eu digo, meu Deus do céu. É? Ora, o Bruno Tolentino, quando ele leu o Jardim das Aflições, ele imediatamente percebeu que havia uma estrutura de tipo espiral, sinuosa, tá certo? E ele disse, isto parece a estrutura de composição da Sinfonia dos Sibelius, Jan Sibelius. Exatamente, você pegou. Né? Agora,
Eu duvido que a pessoa consiga pegar isto no livro Jardim da Floresta. Não percebem. É só percebe frase por frase. Então, não pega estrutura nem no que lê e nem no que escreve. São todos assim. Então, quando aparece um livro escrito em português, não estou falando só da correção gramatical. Exigir a correção gramatical já é quase excessivo no Brasil. É autoritário. Né? Você está querendo que eu escreva na ortografia correta? Que coisa mais, né? Mais patriarcal. Né? Então, agora uma coisa com qualidade literária, que tem uma música interna, tá certo? Não a música evidente que soa aos ouvidos, mas a música da forma. Olha, eu sei algumas pessoas que têm isso. O Zé Carlos Zamboni tem isso. Né? O Yuri Vieira tem isso. O Rodrigo Gurgel, que mandou um livro excelente de crítica literária, que até sumiu aqui, estava por aqui esses dias mesmo. Porra, tudo some nesta bosta. Aqui. E o Ângelo Monteiro, aqui, que publicou esse livro maravilhoso, né, de ensaios, Arte ou Desastre, também teve. Só que o Ângelo Monteiro não conta, porque o Ângelo Monteiro já é da outra geração. O Ângelo Monteiro é mais velho que eu. Tá certo? Agora, do pessoal novo, eu digo, sobrou aí 3 ou 4. Mesmo o Rodrigo Gurgel já é um homem de cabelo branco. Então eu falei, também não conta. Agora, esse pessoal que está entre 20 e 40, eu digo, porra, é incrível. Os caras não sabem ortografia. E não tem sequer o senso da forma, nem naquilo que leem, nem naquilo que escrevem. Né? Por exemplo, o pessoal manda muito poema aqui. Quando manda um que eu vejo que tem o senso da forma, ele é capaz de pegar a musicalidade, ele tem ouvido. Por exemplo, o Felipe Moura Brasil mandou aqui um soneto. Eu digo, porra, o cara sabe fazer um soneto. Quem mais? A menina que mandou um soneto? Pô, agora esqueci, olha que injustiça. Próximo programa eu digo, a menina mandou um soneto e fala, pô, eles têm ouvido. Então, você, por exemplo, soneto tem um certo número de sílabas. Não adianta nem você contar no dedo. Aí você conta no dedo, mas não dá certo. Eu digo, mas o que importa não é o dedo, é o ouvido. Os caras não têm ouvido, porra. Então, por quê? Porque não fizeram o beabá. Não aprenderam assim, a soletrar, você tá entendendo? E dividir sílaba. Não sabem nem contar a sílaba. Então, isso é um desastre assim, pedagógico, como nunca aconteceu no mundo, porque são milhões e milhões e milhões de pessoas. Tem alguns que, graças a Deus, no Brasil, as reformas não são implantadas com muita velocidade, às vezes demora. Então tem gente que ainda, professor do interior, que ainda ensina pelo método antigo. Eu estava conversando com o Alessandro Cota, que ele disse, não, eu não aprendi pelo socioconstrutivismo, ainda aprendi pelo antigo. Falo, mas é por isso que o Alessandro Cota é um homem de cultura, meu Deus do céu, que é capaz de entender o que lê. Ela pergunta, o nome da menina é Tânia, não sei quem foi. Porra, desculpa. Eu vou ver aqui. Mas a menina escreve uns sonetos perfeitos. Eu recomendei aos meus alunos, falo, se vocês querem escrever poesia, então vocês se exercitem nas formas fixas primeiro. Vocês façam alexandrinos, vocês façam redondilhas, e sigam aqui os modelos fixos. Tá certo? Depois que você aprendeu o modelo fixo, você incorporou, né, a música do negócio, pegou o ritmo, pegou a contagem, né? Aí sim, você se exercita no verso livre. Muitas vezes verso livre não é livro, eu já expliquei para que vocês façam essa experiência. Aqueles que leem inglês, leem T.S. Eliot. Vejam os versos livres do T.S. Eliot, não são versos livres, ele fazia uma sacanagem, ele escrevia em inglês usando métrica francesa. Que em inglês você conta só as sílabas tônicas, então você tem verso de 3, 4, 5 sílabas. Mas nas línguas latinas você conta todas as sílabas. Certo? Então tem verso de 7 sílabas, 10 sílabas, 11 sílabas, 12 sílabas. E o Eliot usava a métrica francesa. Quer dizer, você vai entender. Quando você lê aquilo, você fala, como é possível? Um verso livre, que aparentemente não tem métrica nenhuma, como é que tem tanta música? Está aí o truque. Tem métrica sim. Tem, se você lê o Zé Geraldo Vieira, aquele maravilhoso romancista brasileiro, ele tem páginas e páginas e páginas de prosa onde está tudo rigorosamente metrificado. Então você lê e fala, que beleza, que coisa mais musical, que coisa linda. Eu digo, mas aparentemente é prosa, mas na verdade é poesia. Tá certo? Então, quer dizer, não tem jeito de você treinar na poesia, você pegar a música da poesia, se você não sabe contar sílaba, porra.
E se você aprendeu pelo sócio-construtivismo, contar sílaba para você, você nem sabe que isso existe. Né? Você está lá fazendo a sua criatividade, a sua autoexpressão, né? A sua crítica cultural. Você pega um garoto de 5 anos, manda ele fazer crítica cultural, porra. Né? Ele vai brincar de Paulo Francis, de Zé Guilherme Melchior. Ah, puta que pariu, hein? Quer dizer, é o país do pedantismo, da imitação, da macaquice, né? Ai, ai, ai. Bom, daí termina assim. Aplicado em escala nacional, o sócio-construtivismo resultou numa espetacular democratização da inépcia, que hoje se distribui mais ou menos equitativamente entre todos os jovens brasileiros, estudantes ou diplomados, sem distinções de credo ou de ideologia. O novo imbecil coletivo, ao contrário do antigo, não tem carteirinha de partido. Isso quer dizer que a turma da direita, conservadora, padece dos mesmos problemas. Antigamente a imbecilização era só ideológica e começava na universidade. Não, agora a imbecilização não está no conteúdo, está na forma da linguagem mesmo, e começa já na infância, pô, então ninguém escapa. Então, as pessoas não sabem escrever e não sabem que não sabem. Então os caras chegam a ter diploma de filologia, diploma de letras, mas você vê que o cara não tem o senso da forma literária, e não dá para a gente explicar para ele o que é. Só se fizer o desgraçado contar a sílaba, conta, pá, tá vendo como está dando errado? Né? Alguns percebem, outros nem assim. Então, o que adianta discutir com essas pessoas? Eu não posso, no curso de uma discussão, curar o sujeito. Tem uma deficiência mental. Porque isso aqui cria um problema neurológico, meu filho. Eu não posso curar você no curso de uma discussão. Então, eu não posso provar as coisas que eu estou dizendo, porque você não tem capacidade de você aprender o que eu estou dizendo. Você vai entender outra coisa, no outro nível, fazer uma confusão dos diabos, e vai ficar muito brabo com o que eu estou falando. As pessoas sempre ficam brabinhas. Então, discutir não dá. A curar você também não dá. Então, o que eu posso fazer? Posso mandar você tomar no cu. Por que eu faço isso? Porque daí talvez você fique chocado, e daí a sua raiva aumenta. Quando a sua raiva aumenta, tá certo? Você entra num estado, né, de crise existencial. E talvez na crise existencial você diga, opa, talvez o errado seja eu, talvez eu deva tentar. Né? Não mudar de ideia, não estou querendo mudar a sua opinião, desgraçado. Né? Eu estou querendo que você entre num plano de normalidade humana, porra, de sanidade. Tipo, seja feliz e não enche o saco. É isso que eu quero. Né? Mas, aviso. Peraí. Você vê, nessa época que uma das características mais pronunciadas da imbecilidade dominante é o cuidado com a saúde. Eu aqui diariamente eu recebo, chego o correio, vem uma pilha assim de envelope, metade disto, ou mais, é sobre saúde. Por que o seu pau não levanta? Por que você não dorme? Né? Por que você está passando mal? Eu digo, meu pau está levantando, eu estou dormindo bem, eu não estou reclamando de nada. Por que você vive preocupado com a minha saúde? Né? Então, quer dizer, preocupação com saúde é sinal que você está doente, porra. Então, de todo esse material, não nega que alguma vez vem alguma coisa interessante, sobretudo no mundo dos suplementos alimentares, que nos Estados Unidos é uma verdadeira maravilha. Você pode curar tudo com suplementos alimentares sem nunca ir no médico. Mas, com esse negócio essa preocupação com saúde, que vem de uns 30 ou 40 anos para cá, não pode comer isso que faz mal, não pode comer aquilo que faz mal. Não tem nada que não faça mal, porra. Água faz mal. E a pessoa fica se precavendo. E daí então começaram a inventar substitutos. Não pode comer isso porque faz mal, então vamos inventar um substituto. Inventaram a tal da margarina. Pois agora está aqui. Margarina, meu filho, ajuda você a ter Alzheimer. Então, o que é para você fazer? Vocês têm que seguir a boa e velha cozinha de antigamente. O meu médico, Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro, já morreu com quase 100 anos de idade. É homem que aos 80 casou. Vê que coisa, maravilha. Você não pode confiar em médico doente, né? Advogado ladrão e economista pobre. Então, o meu médico era um primor de saúde, era um monstro de saúde. Né? E ele dizia, meu filho, é o seguinte, você fala para sua mulher cozinhar tudo com banha de porco. Se você for judeu, muçulmano, não pode comer gordura, usa gordura de carneiro, mas gordura de animal. Sempre.
Não saia disso, não vai com esse negócio de óleo vegetal, que isso aí vai matar você. Ele tinha toda a razão, porra. Então, e o que é para comer? Agora os caras fizeram outra pesquisa e disseram, olha, melhor maneira de você começar o dia é comer ovos com bacon, porra. Eu digo, depois de 40 anos, eles deram a curva de 40 anos para descobrir que não é para comer gordura vegetal, que não é para comer margarina, que é para comer ovos com bacon. Como é que não sabe? Quando eu vim nos Estados Unidos a primeira vez, foi em 86, eu fiquei maravilhado. Porque você parava nos restaurantes de beira de estrada e você via, primeiro, o tamanho dos caminhões era descomunal. O caminhão brasileiro, o caminhão americano do tamanho de um prédio brasileiro. E os caminhoneiros também. Né? Os caminhoneiros tinham 2,10 metros, né? E dessa largura. E você vê aqueles caras sentar na mesa e comer um bife desse tamanho, com 8 ovos em volta, cheio de bacon em cima. Fala, olha aí, mas a saúde dos caras é um negócio impressionante. Então, daí as gerações seguintes foram comendo outras coisas. Hoje a taxa de testosterona já baixou para metade, né? Todo mundo já entrou, né, como diz o Maurício, já vi, na psicologia da Barbie psicótica, está todo mundo, ai me dói, ai não pode, está todo mundo assim, puta que pariu, eles querem acabar com a humanidade, porra. Né? Então, assim, como uma boa linguiça, assim, cheia de batata frita, tá? Mas frita tudo na gordura animal, ou de porco ou de carneiro. Gordura de carneiro, carneiro tem até mais gordura do que o porco. Né? Agora, aqui alguém me pede. Aqui, 32, página 32. Né? Saiu, né, na Folha de São Paulo, né, pesquisadoras brasileiras, né, descobriram uns documentinhos alquímicos, né, nos porões da Royal Society. Foram brasileiros que descobriram. Tem uma pitada de magia, tem uma pitada de alquimia. Aqui o Hélio Nóbrega me manda. Pitada do caralho, mulher! Vocês descobriram agora? Eles têm um pouquinho de alquimia. Eles dizem, não, a Royal Society era uma sociedade iniciática maçônica desde o início. O fundador, Elias Ashmole, ele era eminentemente um alquimista. Mais ainda, Isaac Newton, 80% da atividade dele era alquimia, magia e especulações teológicas. Mas, ao mesmo tempo, quando se constituiu a Royal Society, ela se constituiu com esta ideia, tá certo, de demolir a antiga cultura cristã medieval, introduzindo elementos de magia, mas fazendo de conta que está fazendo exatamente o contrário. Inventaram a imagem do puro cientista, né, objetivo, racional, e venderam, como se eles fossem isso, como eles nunca foram isto. Né? Então é engraçado. Você vê, uma vez eu estava conversando com um sujeito que tinha sido aluno do Mário Ferreira dos Santos. Né? E eu disse, olha, nós precisamos fazer alguma coisa para desenterrar essa obra do Mário, que tem uma coisa de um valor extraordinário. Ele disse, sim, o Mário era um bom filósofo, mas ele tinha aquela coisa um pouco esotérica. Eu disse, desgraçado, e você? Você, que eu saiba, você é maçom? A maçonaria deixou de ser esotérica agora, porra? Né? O que é a maçonaria agora? Vocês lá só fazem equação, né? Equação trigonométrica, estuda física quântica, não tem mais aquele símbolo, não tem mais aqueles triângulos, aquela letra G, não tem mais aquele negócio todo, acabou o esoterismo maçônico. Desgraçado. Então, essa parte esotérica eles conservam para eles. E se faz de superior aos outros. Entendeu? Então, isto é a base da cultura moderna. É um esoterismo escondido, que cria esta imagem da ciência objetiva cartesiana e vende para trouxa. E a massa compra, porra. E se orgulha muito disso e acredita mesmo. Não teve um sujeito que me disse assim, olha, toda a obra do Newton, toda a concepção dele foi tudo baseado na pura experiência. Eu digo, é, meu filho? De que experiência ele tirou a noção de espaço absoluto e tempo absoluto? Espaço absoluto é o espaço sem nada dentro. Infinito em todas as direções sem nada dentro. Ele pode ter encontrado isso na experiência. E o tempo absoluto é a pura duração sem fatos dentro. É claro que não. Isso é uma pura construção mental. Assim como na obra de Galileu. Quando o Galileu diz não finjo hipóteses, mentira que não finge hipótese, pô. Eles tomemos aqui uma superfície inclinada sem atrito. Fala, aonde existe na experiência
uma superfície inclinada sem atrito. Não existe. Mas os caras ensinam para as criancinhas no ginásio, a ciência moderna é toda baseada na experiência e na indução. E os idiotas acreditam e se ajoelham na frente. Quando ouve a gente falando alguma coisa contra, eles sabem o que eles fazem? Eles dizem assim, olha lá, ele está contestando Newton. Grande merda. Agora, Newton para eles, se assim, é um negócio que tem um valor supradivino. Né? Newton pelo menos sabia que o evangelho estava acima dele, mas esses caras não. Eles colocam o próprio Newton acima de tudo. Newton über alles. Então você cria toda esta mitologia científica, esta pseudo-religião científica, molecada acredita. Então, toda a pesquisa histórica em torno das origens da ciência moderna, toda a pesquisa que fez nos últimos 40 anos, mostra que não foi nada disso, e que esse elemento esotérico ocultista era o dominante. Era o dominante no pensamento de Bacon, no pensamento de Newton, no pensamento de Galileu, toda essa gente. Só que foi escondido, venderam sua parte, que parecia menos esotérica. E a turma acreditou. Bom, então é isso. Agora alguém aqui também me manda, puta que pariu, a última do Bispo Macedo. Ele diz que ninguém é filho de Deus e que há pessoas que nascem contra a vontade de Deus. Eu digo, mas que bebê ultrapoderoso esse, o cara está lá dentro, fala, eu vou sair daqui, mesmo que Deus não queira, que foda, eu vou nascer, porra. O Bispo Macedo deve ter sido um desses. Eu já falei para vocês, o Bispo Macedo, que chamaram de falso profeta, isso é homenagem, não é falso profeta, ele é um falso bosta, ele quer ser o bosta quando crescer, mas não vai crescer. Como é que o cara fala um treco desse e diz que é bispo, que é cristão, e nem sabe o que é isso, meu Deus do céu. Putz, merda. Então, eu acho que hoje não dá mais nada, já acabou o nosso tempo, e só conseguimos passar pelo stream, não conseguimos transmitir pelo Blog Talk Radio, e veremos o que aconteceu, e vou ver se descubro, a semana que vem informo vocês. Até a semana que vem, muito obrigado.